Olá, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Júpiter em Touro, de acordo com um mapa natal ou um mapa progredido, né? Bom, o trânsito de Júpiter por Touro é um trânsito neutro, quer dizer que Júpiter não tem nem dignidade nem debilidade nesse signo. Ele está exatamente peregrino, ou seja, peregrino ele está dentro de uma jornada, né, por um signo do zodíaco, mas ele não vai expressar nem o potencial melhor ou necessariamente o pior das características dele. Então cabe muito, né, tem muita possibilidade de livre-arbítrio de atuação aqui. O Júpiter ele é considerado um benéfico, para ser mais específica, né, o grande benéfico. Mas todos os astros eles têm um potencial positivo e negativo, dependendo das condições. Essa característica de benéfico ou maléfico tem mais relação com se é prazeroso, agradável para nós ou não. No caso, até mesmo nos excessos, no lado negativo de Júpiter, assim como Vênus, para o ser humano acaba sendo não muito ruim. Então, a gula, são os prazeres, são aqueles vícios, né? As dificuldades que são mais agradáveis, né? Digamos assim. Então, não dói. E o Júpiter, ele também é chamado de padrinho do céu, né? Além de ser o grande benéfico. E todo retorno dele, ele concede bênçãos, né? Presentes, benefícios, geralmente é muito bom. Mas, de qualquer forma, ele está associado aí a uma expansão, né? Uma busca por consciência, por clareza, por algo superior, as leis superiores, coisas assim que elevam o ser humano, elevam dentro de uma condição espiritual, porque ele já não está mais no plano material, ele já conecta ali com um campo espiritual. Ele está muito ligado à misericórdia, né? Essa capacidade de ver o ponto de vista do outro, de entender as coisas com mais profundeza, mas ao mesmo tempo também Zeus, ele era um fanfarrão, né? Então ele dava umas puladas de cerca, daí dali surgiam umas criaturas diferentes, meio esquisitas, né? E é assim que segue o baile. Então o Júpiter ele já está transitando pelo signo de Touro, e ele vai ficar no signo de Touro até dia 25/5/2024. Então a gente vai ter praticamente ali um pouco mais de um ano desse trânsito do Júpiter no signo de Touro. Diferente do Júpiter no signo de Áries, que ele ficou só 6 meses, foi super rápido, né? Fiz vários vídeos aqui sobre quem ia ficar rico. Mas é uma possibilidade de expansão, né? Então, quando a gente tem o Júpiter transitando ali pela casa 2, pela casa 11, principalmente, né? Às vezes pela casa 5 também, a gente tem uma possibilidade de ganho financeiro muito boa e é muito favorável, né? Vamos combinar. Quando o Júpiter está transitando no ascendente, seja, gente, sejam as casas do mapa natal ou do mapa progredido, né? Usando a progressão secundária, a gente vai ter ali essa possibilidade, né, de ganho ou ganho também de peso no ascendente, no caso, tá? Podem ser, claro, insights, visibilidade, a pessoa fica mais expansiva, com a possibilidade de maior expressão, né? Mas também pode ter o ganho de massa, principalmente se tiver, por exemplo, na progressão, Júpiter progredido no ascendente. Aí vai ser muito forte, tá? Eu falo brincando, né? Quem tem ascendente em touro vai engordar, mas assim, não tem, tá? Essa é a regra, não, tá, gente? São outras coisas que a gente vai ter que ver. Da mesma forma, quem tem ascendente em Áries não necessariamente vai ficar rico, mas tem uma possibilidade ali de ampliar a renda, né? Mexer um pouco nas finanças, nos bens materiais, pode haver um aumento de aquisição de bens, alguma coisa assim nesse sentido. Pode ter uma facilidade, um fluxo, né? Durante esse ano dessa jornada. Uma coisa que eu vejo assim que acontece muitas vezes, tá? É, Bom, então vamos lá. Só um detalhe aqui, porque a gente vai ter o período de Júpiter retrógrado. Um outro parênteses aqui. Veja, cúspide de casa. Então, conforme o trânsito do Júpiter, né? Quanto mais próximo da cúspide, mais longe da cúspide da casa, quem consegue ter essa visibilidade é, vai ser mais assertivo nessa questão, né? Dessa
maravilha do Júpiter, né? Se tiver algum planeta ali, então o planeta ele pode ficar em evidência. É, alguns assuntos que talvez estejam travados, você pode ter algum insight, alguma percepção, alguma coisa que facilite, né? Com esse Júpiter. E é sempre importante olhar os graus. Então, quando o Júpiter ficar retrógrado, que vai ser no dia do dia 3 para o dia 5, né? Dia 3 ele estaciona até dia 5 de setembro desse ano, de 2023, ele vai estar no grau 15 e 34 minutos do signo de Touro, tá? Então, ele vai voltar até 5 graus e 34 minutos do signo de Touro. Então, ele vai voltar a ficar direto no do dia 29 para o dia 31. Ele estaciona e fica direto. Esse período de retrogradação, ele vai revisar coisas desde quando ele estava no grau 5 e 34, que vai ser, no caso, né, que eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas não vai ser em junho, dia 10 de junho de 2023. Então, dia 10 de junho de 2023 até o dia 9 de setembro, tudo que for decidido, tudo que for escolhido, tudo que for, vai ser revisto. Então, não é um período, eu falei já quando eu fiz as previsões astrológicas para esse ano, que não é um ano de grandes tomadas de decisão. Então, o governo, por mais que ele esteja colocando, enfiando os pés pelas mãos, né, muita coisa meio sem noção alguma de nada, muito provavelmente as coisas voltem, sejam revistas, ainda mais porque Júpiter ele fala do legislativo, né? Ele fala sobre a produção de leis, ok? E junto com o Saturno, que também vai ter um período de retrogradação, é uma questão de tomada de decisão, de execução, de concretização. Então, as coisas tendem a voltar, a serem retomadas, revistas, enfim, durante o ano inteiro. Vai, não volta, vai ser assim, não vai ser, vai ter taxação, não vai ter taxação, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o que lá. Então, é complicado, é bem complicado. Então, por mais que o Júpiter em Touro ele possa trazer uma abundância, né? Ele possa trazer uma fertilidade, um abastecimento, uma, como fala, os estoques, a despensa, né? O celeiro vai ter uma fartura, tende a ter uma fartura, ainda mais porque em um dos mapas do Brasil a gente vai ter essa possibilidade, né? Porque vai estar da casa 3 para casa 4 esse trânsito de Júpiter em Touro. Então, é uma ampliação, né, dessa facilidade. Ainda assim, conforme essa questão de pode, não pode, vai, não vai, na questão do legislativo, isso pode prejudicar a economia de uma forma geral, mesmo com bastante produção, ok? Lembrando também que as previsões para esse ano são de muita chuva, né? Muita umidade, muito frio. Então, provavelmente ocorram geadas. Então, eu já não sei, né, se o Júpiter em Touro vai garantir tanto isso, porque são previsões feitas no começo do ano, tá? Com algumas técnicas aí. Então, depende muito, claro, da região, né? É, da entrada do Sol em outras estações do ano, né? Para a gente ver se vai ter uma amenizada nessas tendências ou não. Mas é isso que eu tenho para hoje. Então, vamos aos trânsitos do Júpiter pelas casas, né? Para quem tem o ascendente em Áries, o Júpiter vai estar transitando pela casa 2. Então, como eu havia falado a respeito disso, é uma possibilidade de ganhos financeiros, né? De aumento de bens materiais, de dar uma revisada nessa questão das posses, dos valores também. Teve muito eclipse nesse eixo, então pode ter havido algumas mudanças, algumas modificações, alguns insights, algumas percepções, que isso pode ser acentuado se não houve uma tomada de consciência, essa vai ser a última chance, tá? Quem tem o ascendente em touro, então o Júpiter vai estar transitando justamente, né, nessa casa um, nesse ascendente. Pode ter um ganho de peso, como eu falei? Pode, mas não necessariamente, fique tranquilo. De qualquer forma, ele vai tende a expandir um pouco, como se fosse um campo magnético, né? A gente brinca assim, mas uma forte atração, um bem-estar, né? Uma alegria, uma forma de fluxo, né? Se o ascendente é em Gêmeos, então o Touro vai estar na casa 12. Então, o trânsito de Júpiter pela casa 12, ele não é muito favorável nem para profissão, nem para dinheiro, para pouca coisa, na verdade. Ele vai ser mais como uma forma reflexiva
do seu inconsciente, né, das coisas que você não traz para clareza, para o planejamento, para os bastidores, por questões sistêmicas, por questões familiares, por silêncio, por reflexões profundas, éticas, filosóficas, morais, né, coisas nesse sentido. Já se o seu ascendente é em Câncer, o Júpiter ele vai estar na casa 11. Então, que é casa 11, no caso, vai ter a cúspide em Touro, né? Se a gente está usando o sistema de casas iguais, ok, gente? Lembrando sempre disso. Então, isso tende a ser muito favorável para boa sorte. Vai jogar na Mega Sena, na Loto Fácil, no jogo do bicho, brincadeiras à parte aqui, né? Mas é muito bom para ganhos, aumento de salário, aumento de renda, né? Envolvimento em grupos sociais e também para exercitar a caridade e a generosidade jupiterina, tá? Porque ele concede essas bênçãos quando a gente está de coração aberto, a gente sabe receber, senão vai ser um excesso de amigos, excesso de coisas assim que não são verdadeiras, né? No caso de gente na vida, um salário mal gasto, enfim, pode não ser muito benéfico, tá? Sempre lembrem disso. Para o ascendente em Leão, o Júpiter ele vai estar transitando pela 10ª casa, e aí pode ser muito favorável para uma expansão profissional, para um questionamento, aumentar um pouco a renda no sentido de uma outra profissão, ou uma outra perspectiva, uma outra forma de trabalho, né? Trazer algumas otimizações para o seu trabalho profissional, para a forma como você é reconhecido, da mesma forma também para algumas questões sistêmicas, mas mais no sentido de como você vai para o mundo, como você se coloca, como você se direciona, porque é uma casa muito alta, então pode trazer benefícios de uma forma bem geral, ok? Se o seu ascendente é em Virgem, então Touro vai estar transitando pela sua 9ª casa. E assuntos de casa 9 pode estar envolvendo ali um curso, uma faculdade, aprofundar o conhecimento, aprofundar os estudos, uma viagem para o exterior, uma viagem longa, é, algumas movimentações religiosas tradicionais, algumas questões de aprender um novo idioma, né? Está sempre relacionado com esse ganho de cultura, para esse benefício também legislativo, né? Porque a Casa 9 também reforça a questão das leis, e de um encontro de uma filosofia para um encontro superior de si. É bem favorável também. Se o seu ascendente é Libra, então Touro provavelmente vai estar transitando pela sua 8ª casa. Aí, nesse caso, o Júpiter na casa 8, ele pode trazer uma movimentação de heranças, de dinheiro do sócio, de parcerias, mas também, como é uma casa maléfica, que também não aspecta muito bem o ascendente, pode ser um ganho dos outros e não de si. Ou, de repente, uma saudação de dívidas, um saldo de dívidas, né? Ahn, tem que cuidar muito com desperdício, mas pode ser uma oportunidade para olhar para aquilo que está escondido, para problemas, para segredos, para mistérios, coisas assim, também nesse sentido, tá? Se o seu ascendente é em Escorpião, então Júpiter está transitando pela sua casa 7. Eu vejo que acontece muito quando Júpiter está transitando pela nossa casa 7, que a gente acaba conhecendo alguém importante, porque é um fluxo muito grande de parcerias, de pessoas na sua vida, e pessoas boas que podem te abrir portas, que podem ser pessoas boas e marcantes na sua vida. Não necessariamente você acabe casando, mas pode ser um período favorável para assumir algum compromisso, formalizar algum compromisso, para ter algo mais concreto, né? Pode ser também um período que te facilite para parcerias, negócios, contratos. é, de certa forma, pode ser de fato um casamento, uma concretização, né, desse relacionamento, mas pode ser uma parceria de negócios, alguma coisa assim, ou simplesmente o fato de conhecer pessoas importantes. Se você tem o ascendente em Sagitário, então o Júpiter vai estar transitando pela sua 6ª casa. Nesse caso, pode trazer uma elucidação, uma clareza sobre assuntos de saúde, de rotina, de cotidiano, mas tem que tomar muito cuidado para não ficar meio perdidinho, com excessos, né? Coisas assim,
de Júpiter, né? Então, rege também o sistema digestivo, o sistema imunológico, ali essa sexta casa. Então, é importante prestar bastante atenção. Pode trazer algum tipo de trabalho como funcionário, como um trabalho fixo, um trabalho organizacional, ou um trabalho dentro do regimento público, né? Um concurso, alguma coisa assim pode ser favorecido durante esse período. Se você estiver procurando, se você estiver, né, sem emprego, pode ser que favoreça isso. Se o seu ascendente é Capricórnio, então Touro vai estar na sua quinta casa. Então, o Júpiter transitando em Touro pela quinta casa é um período bom para se divertir, relaxar, ter filhos, namorar, né? Então, pode aumentar um pouquinho ali o fogo. Então, a tendência, né, é favorável para projetos, para criações, né? Coisas divertidas, maior relaxamento, descontração principalmente aí nesse sentido fértil criativo, né? Então, de repente, escrever um livro, mas pode ser um projeto artístico, um projeto teatral, cinematográfico, mas também pode ser bom para namorar, né? E ter filhinhos, porque aumenta a fertilidade, né? Porque a casa 5 é a casa dos filhos. Se o seu ascendente é aquário, então a sua casa 4 é regida por Vênus, né, touro. Então, Júpiter vai estar transitando ali pela casa 4. Pode trazer algum tipo de ganho financeiro, né, porque tem relação com o lar, mas pode ser interessante trazer uma organização sistêmica, dar uma olhada ali para suas raízes, para sua origem. Pode ser um período favorável de harmonia no lar, de fazer alguma mudança, alguma reforma ali na casa, para olhar um pouco para a família, para trazer mais harmonia, né, mais tranquilidade ali, porque o Júpiter ele favorece muito essa expansão desse olhar para esse tipo de assunto. É, enfim, o ascendente em peixes, né, nosso último ascendente, então o Júpiter vai estar transitando pela terceira casa. Pode ampliar muito viagens curtas, viagens rápidas, mas de certa forma podem ser significativas. Pode também trazer um insight, né, uma aceleração da comunicação, visitas, amigos, companhias, pode ser um período bom para conhecer, confraternizar mais com colegas de trabalho. Pode ser também uma forma de refinar a comunicação, refinar a forma de expressão, um período bom com irmãos também, vizinhos, tios, primos, parentes, né? É, enfim, de qualquer forma, também é bom para estudos, né? Cursos, né, não tanto religioso, mas é mais para cursos e para aprendizado de coisas, o Júpiter na terceira casa. Lembrando que a gente tem que ver bem a cúspide para ver o período do Júpiter transitando ali. Quanto mais pertinho da cúspide, melhor para começar esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, né? Lembrando que a gente vai ter o mapa progredido, a gente vai ter revolução solar, nós temos outras técnicas preditivas aí para auxiliar no aprofundamento desse tipo de leitura. Se vocês quiserem fazer a minutagem, pode ficar à vontade, eu adoro quando vocês fazem isso, eu estou tentando até não ficar embolando, né? Igual eu sempre fazia, para vocês conseguirem fazer para mim, tenho a preguiça disso. É, então, são outras técnicas preditivas. Para ter mais detalhes, para saber mais coisas, eu faço consultas, é só me mandar uma mensagem. E se você tem sugestões de temas, outras coisas que vocês queiram ver aqui no canal, perguntas, eu geralmente olho e respondo os comentários quando eu identifico eles, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês e até a próxima!